Vamos agora falar sobre Mpox. Em meio à alta de casos da doença, declarada como emergência global de saúde pela OMS, nessa semana, a Anvisa foi incluída no Comitê do Ministério da Saúde aqui do Brasil para lidar com o assunto. Vamos falar sobre isso com ela, que está em contato com a Anvisa, com o diretor da agência, que é a Basília Rodrigues, que vai trazer agora a informação para a gente. Antes de mais nada, tudo bem, Basília? Bom dia. Oi, tudo bem, Carol? Muito bom dia para você. A gente começa sempre um novo dia com informações novas, né? Ao longo do dia, as nossas apurações por aqui vão se confirmando, né? E mais uma vez, a gente vem trazer um olhar diferente do que está publicado em outros jornais sobre a Mpox, né? Esse vírus que virou caso de emergência global pela OMS e agora também tem uma manifestação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que os nossos espectadores acompanham primeiro aqui. Pois é, Basília, inclusive um centro de operações de emergência em saúde foi montado por parte do Ministério da Saúde. Como eu falava, a Anvisa também faz parte desse comitê. Como vai se dar a atuação da agência? O que o presidente da agência te contou nessa conversa com relação à doença aqui no Brasil? Olha, a Anvisa criou o próprio grupo, além desse do Ministério da Saúde, do qual a agência faz parte. A Anvisa criou um grupo à parte, também de monitoramento e para recomendar, né, sugerir aí políticas, sugerir medidas regulatórias contra a Mpox. Deste comitê ou grupo, enfim, a gente pode aqui usar diferentes nomes, farão parte as diretorias, as 5 diretorias de atuação ali no comando da Anvisa, sendo que quem estará à frente deste grupo é o diretor Frederico Augusto de Abreu, que cuida do setor de portos, aeroportos e fronteiras. Por isso, eu perguntei para o presidente da Anvisa, o Barra Torres, se há uma perspectiva de que sejam adotadas medidas de restrição no acesso ao país, de medidas também ali para os voos, entradas e saídas do país via fronteiras, aeroportos, portos, se poderia acontecer igualzinho aconteceu na pandemia da Covid-19. Ele respondeu: por enquanto, não é possível comparar Mpox com a Covid-19 e, por enquanto, não tem esse pensamento de restrições de idas e vindas aqui do Brasil no nosso radar, em função das informações que temos agora, no momento. Bom, mas tudo pode ser ajustado de acordo com a necessidade, destacou aí Barra Torres. Ele é muito enfático nessas declarações, e vocês acompanham primeiro no site da CNN Brasil, de que quem cuida da política pública de saúde no Brasil é o Ministério da Saúde. Então, os principais anúncios estarão concentrados na ministra Nízia Trindade. Do ponto de vista de regulação, então, são regras que dizem respeito à agência reguladora, à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Isso aí é com a Anvisa, mas só virá à tona depois de todas, se for necessário, e também de todas as conversas nestes comitês. O Ministério da Saúde formou o próprio comitê, a Anvisa também decidiu fazer um comitê à parte para olhar para este problema sob o aspecto das regras de regulação. O Barra Torres também diz: o que o Ministério da Saúde, por meio da Nízia Trindade, falou ontem, que não é caso de alarde, é caso de alerta, ou seja, preste atenção, mas não caso de sair aí em alarde, né? Ou seja, ficar extremamente preocupado, achar que a gente está num estado crítico de Mpox. Ele disse que esta avaliação da ministra foi muito bem colocada e de maneira clara. Não temos que ter nenhum motivo de alarme, que é diferente de alerta neste momento. Não é razoável fazer comparações com a Covid-19, temos sim que estar atentos, alertas. É exatamente isso que o Ministério propôs. Creio que devemos ter atenção e tranquilidade, defendeu Barra Torres, que foi uma figura, né? Foi aí um dos personagens das decisões do governo brasileiro no enfrentamento contra o vírus da Covid-19. Estamos voltando a ter um problema equiparável? As autoridades, tanto o Ministério da Saúde quanto a Anvisa, dizem que, por enquanto, não.
Inclusive, Basília, continua comigo só para mostrar que essa reportagem da Basília Rodrigues está lá em destaque no site da CNN Brasil. Se possível, a gente já coloca a página inicial do nosso site, destacando a reportagem da Basília, dessa conversa que ela teve com o presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, e justamente aspas do Antônio Barra Torres, dessa declaração dele. No momento, não é razoável comparar Mpox com Covid-19. Está ali uma das reportagens de destaque nesse momento do site da CNN. E eu te questiono um outro ponto, Basília, com relação a vacinas. O que ele te falou a respeito desse assunto? Porque ontem a ministra Nízia Trindade, ela reforçou que vai adquirir, o Ministério da Saúde, 25 mil doses da vacina contra Mpox com a Organização Pan-Americana de Saúde. Ela vem destacando que não é o momento de uma imunização em massa, mas queria te ouvir com relação às declarações do presidente da Anvisa. Ele falou sobre esse assunto? Olha, ele disse que apesar desse estado de greve que a gente tem acompanhado recentemente entre servidores públicos, entre eles servidores da Anvisa, que isso não atrapalhou nos prazos, de maneira significativa para a liberação de remédios, de vacinas contra nenhuma doença. Então, quando ele fala nenhuma doença, nenhum mal que tenha abalado aí a saúde pública, isso também inclui a Mpox, esse vírus que ainda é considerado como o primeiro estágio de alerta aqui no Brasil. Não é algo que o governo esteja encarando como uma nova Covid-19. Por meio deste grupo, a Anvisa, os diretores da Anvisa avaliam que terão um monitoramento mais constante, diário, sobre as medidas que precisam ser adotadas, se eventualmente houver a necessidade de liberação de vacinas, de medicamentos novos, novos processos regulatórios. Isso deve ser discutido neste grupo. Agora, no momento das marcas, dos tipos de vacinas já liberados, aí a decisão mesmo pela compra cabe ao Ministério da Saúde. Basília Rodrigues, trazendo para a gente informação da Anvisa com relação à Mpox aqui no Brasil. Obrigada, Basília. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.